Comecemos então o extra desta semana. Tan, 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 tan. Pois é, estamos aqui para anunciar algumas coisas muito malucas. Meus queridos, hoje o vídeo eu vou pedir um enorme favor. Se você tiver o seu crocodilo jacaré bem sorto, é bom prender ele, tá? A gente chama de crocodilo e jacaré o complexo reptiliano, né? Complexo R, que todo mundo tem dentro da cabeça. E para que você segure esse complexo reptiliano, que é o seu ego, seu ímpeto, seu desejo de pegar e querer falar a sua versão. Meu querido, aqui não é um lugar para debate. Aqui é um lugar que a gente passa um pouco de informação, junta algumas notícias e coloca, porque a gente entende que dentro do universalismo, que é o que a gente prega, que a gente preza, que a gente leva de filosofia de vida, a gente entende que cada um tem o seu nível evolutivo, cada um tem a sua forma de ver as mesmas coisas. E como não são iguais, e como nós somos seres humanos, e dentro do setor de humanas, porque somos humanos, não existe uma verdade absoluta, existem formas de ver diferentes, certo? Então respeite, pegue as informações, guarde para você e junte aquela coisa. Eu sei que você vai ter vontade de falar, é isso, é aquilo. Hoje nós vamos mexer com coisa polêmica. Eu estou falando desde já. Tanto é que eu estou até invertendo as coisas. Coloquei o terremoto um pouquinho mais para frente. Vou falar do Papa, vou falar do Bolsonaro, vou falar de um monte de coisa. Então, quando eu falo coisa de política, normalmente o povo... porque eles são adoradores de seres humanos. Então, se você é um adorador de seres humanos, eu peço para você guardar o seu ímpeto. Se você tem aquelas teorias de conspiração, de novas ordens mundiais, também guarda para você, porque não é o que eu compactuo, certo? Cada um vai ter a sua ideia, as suas coisas, e eu vou cutucar. Hoje eu vou cutucar. Eu vou dar versões bem malucas sobre essas coisas. Mas é proposital para que as pessoas possam se chacoalhar dentro de si, tá? Não significa que isso seja como eu penso, mas significa uma possibilidade de um monte que tem, ok? Muito bem. Dito isso, falado isso, vamos começar com a parte mais branda. Eu dei aula na segunda-feira, para quem não viu, até deu problema, caiu a internet em um monte de lugar do país, caiu energia, e rapaz, foi um forfé essa semana. Semana caiu a internet, caiu não sei o que, caiu o vídeo, estava ao vivo dando aula, mas a aula que eu dei é sobre gerações. E como eu falei de gerações, eu também falei de genética. E sai essa semana. Depois de eu ter feito o vídeo, de uns dias depois, saiu um estudo num jornal de alta circulação falando assim: médiums apresentam modificações genéticas, aponta estudo. Médiums, pessoas que têm mediunidade. As pessoas que têm mediunidade, eles pegaram pessoas que têm mediunidade e que fazem as coisas da mediunidade sem ganhar dinheiro para fazer essa pesquisa, tá? Então, não são pessoas que fazem pelo dinheiro, são pessoas que simplesmente vêm, ele pega e fala e faz, tá? Para que não tivesse aquela forçar a barra, tá? Para não tivesse aquela conotação de que saiu de um estudo científico e foi por alguma coisa mais tendenciosa. Muito bem. E esse pessoal, fazendo esses estudos, eles detectaram e viram que os médiuns têm modificação genética. Tem. A genética dos médiuns muda. Ao ponto de, inclusive, conseguir ver coisas, enxergar coisas, comunicar com outras coisas e tudo mais. Ou seja, se os cientistas já estão chegando nesse ponto de conseguir verificar que tem modificação genética, e como essas questões dos médiums são um tipo de poderes dos seres humanos, características de Marvel, quem que não gostaria de ver espíritos? Quem que não gostaria de saber do futuro? Então existe uma grande probabilidade de um futuro muito próximo, os cientistas pegarem e falar assim: olha, vamos trocar as nossas genéticas também.
Lembrando que quando troca genética, igual da aula que eu dei de segunda-feira, o gene do papai e o gene da mamãe vão para o filho. Então, a probabilidade de características mediúnicas para os filhos de médiums é muito alta, coisa que a gente já vê há muito tempo, porque a gente vai olhando as características. A minha avó, por parte do pai, ela lia cartas, lia não sei o quê. A minha avó, por parte de mãe, tinha terreiro de Umbanda, era mãe de santo. E olha que quantos anos já, faleceu faz tempo, e pegou desde o comecinho, rapaz. E aí vem o neto que junta um pouco daqui, um pouco de lá e sai o que saiu aqui. Então, passa a genética, claro que passa. Além de ser repetição por observação, o filho vai observando, vai aprendendo. Além dessa observação, ainda tem a questão biológica, que é a genética. Então foi uma matéria muito interessante, podem procurar num jornal de grande circulação, eu achei lá na CNN, vale a pena. É uma bela de uma matéria e muito interessante. Agora, dando continuidade, vamos entrar na primeira polêmica que tem, tá? O Papa em situação clínica complexa, para não falar grave. É um jeito bonitinho de falar grave. Então, normalmente a pessoa fala assim, a pessoa está na UTI. UTI é utensivo, certo? O negócio é gravíssimo. Quem está na UTI é gravíssimo. Só que aí os médicos falam assim, ele está na UTI, mas está estável. Significa que ele está todo arrebentado, mas está estável, não está tendo problema. Uma pessoa em coma, ela pode estar estável. Mas ela não acorda, ela está morta-viva. Pois é, mas está estável. Por quê? Não tem... uma hora a pressão subiu, depois a hora a pressão caiu. Uma hora aconteceu não sei o quê, outra hora não sei o quê. Aí que deu uma parada daqui. Isso daí é instável. Aí eles chamam isso de grave, porque a pessoa pode acontecer. Quando está estável, é quando você pode estar gravíssimo, grave ou bem, mas não está tendo oscilações. É só isso, tá? Então vamos lá. Saiu a nota falando assim que o Papa é em situação clínica complexa, ou seja, grave e com pneumonia, como eu falei. Teve gente que entrou e falou assim, não é, o jornal falou que não. E essa pessoa, eu gostaria muito que essa pessoa falasse isso aí, voltasse aqui e falasse assim, me perdoa, viu, professor? Porque eu briguei com o senhor, falei que o senhor está falando mentira. Gente, eu não pego notícia só de jornal do Brasil. Eu entro no jornal do Vaticano. Eu entro em jornais de outros países. Eu não tomo minhas coisas, eu não fico pegando só coisa do Brasil. Porque se eu pegar só coisa do Brasil, a probabilidade de eu ser manipulado é muito grande. Então, por favor, quando eu faço as coisas, eu faço baseado de coisas que eu andei escutando por aí, vendo ali. E não é fofoca. Quando é fofoca, eu falo, gente, tem uma fofoca, isso aqui não sei o quê. Certo? Então, mas professor, o homem bate as botas ou não? Vejam bem, vejam bem. Estão falando que ele deu uma melhorada, certo? Que ele deu uma melhorada. Se ele deu uma melhorada, de duas uma. Pode ser aquela melhorada para logo em seguida levar, que é comum para antes da morte, daquela melhorada e depois, cair. Ou de fato os antibióticos estão fazendo efeito e ele está melhorando. Aí é bom, aí é um sinal maravilhoso. Só que o problema dele é poli, ou seja, é vários. Não é um, é vários. E se o problema dele é vários, o que acontece eles podem ter combatido um espectro, um tipo de vírus ou bactéria. E os outros tipos de vírus e bactérias? Ainda precisa combater. Então, eu diria que a chance de desencarne ainda é altíssima. Mas como eu falei, a hora que chegar no final de semana a gente consegue ter uma noção de fato se ele recupera e fica beleza, ou se de fato chegou a hora e acabou. O que eu sei e o pessoal já está falando é que lá no Vaticano, isso é uma fofoca, agora é fofoca, tá? Que lá no Vaticano tem uma tela, assim, um muro, onde se coloca todas as imagens de todos os papas. E que tem só lugar para mais um. Ou seja, tem o do Bento, que vai falecer, que eles colocam só depois que desencarna. Então tem o do Bento,
tem o do Francisco, e depois, ou seja, só tem mais um, depois acabou. Não tem pra onde enfiar. Não tem mais. Ou seja, é como se o ciclo dos papas estivesse terminando. De duas, uma. Ou eles criam um outro mural e faz a divisão, ou é de fato um sinal que o espiritual mandou, sem eles perceber, ou sabendo, ou não sabendo, de que realmente estaríamos chegando perto do Apocalipse. E eu vou falar uma coisa para você. Pelos sinais que eu ando vendo no planeta, nós estamos enfiados dentro do Apocalipse. Inclusive, vou gravar logo em seguida vídeos de revelação, e uma delas é que o Apocalipse, nós entramos numa situação agora do Apocalipse, que eu diria que nós vamos entrar agora no intensivão do Apocalipse. Agora a coisa começa a mudar a conversa. Até então era tudo assim. Olha, tá piorando, mas tudo bem. Tá piorando, mas tudo bem. Tá piorando, mas tudo bem. Agora, tá piorando e me lasquei. Tá piorando e me lasquei. Tá piorando e me afundei. Tá piorando e me afoguei. Tá piorando e me queimei. Tá piorando e me congelei. Tá piorando e não tenho o que comer. Tá piorando e fiquei doente. Tá piorando e desencarnei. A situação vai ficar pior, mas num grau bem louco, hein? Não acha que não vai não, hein? Mas vamos lá. Já que estamos falando de sinais, teve muito mais, tá? Mas vou falar só desses dois casos aqui. Essa semana, 2 aviões se colidiram no ar no aeroporto dos Estados Unidos. Ah, eu vi o helicóptero com não sei o quê. Não, não é esse não, é outro. Outro. Aquele foi helicóptero com avião. Outro nos Estados Unidos. Foi 2 aviões. Bateu bem no aeroporto, cara. Nossa Senhora. Além desse, teve um que eu falei assim, cara, isso aqui é o bizarro do bizarro do bizarro. O que aconteceu, professor? O que aconteceu? O avião de ponta cabeça. Avião lá no Canadá. Foi pousar. Eu não sei se a neve estava grande, se bateu na neve. O que aconteceu não dá para entender. Sei que o avião, eu estava vendo um vídeo do real mesmo do avião. O avião fez assim, deu uma tombadinha de leve assim, relou na asa assim. No que relou na asa, ele pegou e continuou dando a piruleta. E como que dá uma piruleta daquela? Sendo que a outra asa estaria fazendo uma força para manter ele lá naquela coisa e continuar reto. Não. E aí ele virou, mas no que ele virou, a outra asa não veio junto. É como se quebrou as duas asas. Como que quebra 2 asas de uma vez? A asa é tão forte, que ela consegue sustentar o tarugo onde fica o passageiro, fica a carga. A asa sustenta desde combustível pesado, quanto um monte de batida, de avião, de ar, de tudo. Ele sustenta aquele tarugo, aquele peso, tudo, ele mantém, segura ali. E aí, de repente, no que ele chegou no solo, a asa desconecta, como se fosse assim um plug. Vou desconectar, tchuc, tchuc. E virou de ponta cabeça, ele ficou só a parte do meio e ficou de ponta cabeça. É tipo assim, olha, a parte da aviação tá virando de ponta cabeça. Agora vamos entrar numa teoria da conspiração, certo? Não é uma verdade, é uma teoria conspiratória. Tudo isso começou a dar problema depois, todas as coisas de avião tá dando problema e tá saindo nas notícias de tudo quanto que é jornal, depois que chegamos no momento de implantação dos drones para carregar os seres humanos. Seria isso uma preparação? Suposição, é uma teoria maluca, hein? Seria isso a próprio meio mexendo na cabeça dos seres humanos para que os seres humanos não tenham medo de trocar o avião por drones e sair voando com os drones? Para pegar e justificar as quedas que os drones vão ter e falar assim, olha, foi bem menos do que um avião. Olha, caiu 1, caiu 2, caiu 3, mas é menos que o avião, porque olha o tanto que está caindo de avião. Seria isso uma teoria da conspiração de fato, que eles estão preparando e facilitando, criando todos os mecanismos para implantar e colocarmos um monte de drones pelo planeta? Eu fiquei pensando nisso. Agora, pensar e ser isso são coisas diferentes, tá? Segura o jacaré, segura, que eu sei que você já tá doido para já se inscrever, né? Calma. Tivemos um terremoto de 5,9 do grau da escala Richter de magnitude no Chile. Tivemos um terremoto, aí no Chile não tem problema. No Chile, sempre acontece. Como está acontecendo
Não. Tivemos um terremoto de 4,7 em Portugal. Tremeu tudo Portugal e foi no litoral. Já pensou se faz uma onda monstro? E lá tem aquela região de Fátima lá que eu vou falar pra você, tem umas ondas monstro lá. Hein? E nós tivemos um alerta de terremoto no litoral do Brasil, lá na região de Ubatuba, no estado de São Paulo. Meu querido, tocou os alarmes, todo mundo de madrugada. Terremoto, terremoto, terremoto. E posso falar uma coisa para vocês? O jornal falou, isso é fake news. Mentira, mentira. Ninguém fala mais nada. Só que eu escrevendo, lendo as notícias, eu entro nos coisas e vou vendo as pessoas escrevendo. E tava assim, ó, de gente tudo escrevendo. Eu moro no litoral e senti tremer. O outro, eu também senti tremer. O outro, eu também senti tremer. Será que não teve mesmo? Pode não ter tido aquela intensidade do jeito que falou, mas que parece que deu uma tremidinha, meu. Ah, mas então foi um caminhão passando com um carro de som, com alguma coisa lá que trepidou. Pode até ser. Mas que é muito maluco, não é? Eu vou falar um negócio pra você. Tudo isso não é por acaso. Eu não gosto do por acaso. Eu prefiro a teoria judaica, onde não existe o acaso. Tudo tem um porquê. Então, se teve um alerta de terremoto, e eu venho falando que eu tinha visto o estado de São Paulo tremer e tal, não sei o que, e abrir, não sei o que, não sei o que lá, de cair prédio, porque tremeu e não sei o que, e de repente aparece um terremoto em São Paulo, e que tremeu e não sei o que. Eu já começo a falar assim, será que as minhas genéticas estão sendo alteradas ao ponto de eu estar realmente vendo as coisas que vai acontecer? Pelo visto, eu estou acertando uma meia dúzia de coisa por aí. Eu só observo. Só observo. Nós tivemos também essa semana um ataque em usina nuclear da Chernobyl. A Rússia atacando ela mesma. Atacando a usina de Chernobyl. Pelo menos disseram que foi a Rússia, né? Então, suspeitas, né? Porque o jornal fala suspeita. Os caras atacaram a própria usina deles. E isso fez com que o Reino Unido solicitasse a entrada da Ucrânia para a OTAN. Porque seria a única que poderia intervir, ajudar e fazer todas as coisas em cima da OTAN. E nessa brincadeira do apocalipse, o Irã disse que não hesitará em defender o programa nuclear do seu país. Então os Estados Unidos já estão falando assim, vamos cortar esse programa nuclear seu. O Irã, já quer meu, opa, ô rapaz. E aí Israel também está falando, nós vamos ter que destruir aí, porque você está ficando muito fortinho, você está ficando muito bonzinho, e está perigoso querer me atacar aqui Israel e destruir eu. E o Irã falou, não vai hesitar em defender o programa nuclear. De novo, que isso aí já foi falado na outra semana, então repetindo. Quando repete, gente, é que a coisa está aumentando a intensidade. Ou seja, está piorando a situação, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Aí, teve um encontro de líderes dos Estados Unidos e da Rússia para resolver a questão da Ucrânia. Só que tem um detalhe. Essa reunião não foi feita nem nos Estados Unidos, nem na Rússia. Nem na Europa. Essa reunião foi feita no Oriente Médio. E a pergunta é, por que fizeram lá na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio? Qual é a lógica disso? De fazer uma reunião da Rússia com os Estados Unidos no Oriente Médio. Alguém consegue explicar? Eu não consigo. Aí vem um monte de teorias. Malucas, eu não quero teoria maluca. Eu quero explicação racional, lógica, e não possibilidades malucas que tem. A possibilidade maluca eu já coloquei lá atrás. Porque eu não consigo entender uma coisa dessa. Tem caroço nesse angu. Ou seja, tem caroço nesse angu. Estão querendo enfiar a Arábia Saudita, o pessoal dos Emirados Árabes, o pessoal lá dos Orientes, no meio de todas as muvucas, até lá de cima? Até lá. Eu só observo. Vou juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Aí, nessa semana, aparece o Hamas,
que tinha que entregar todo o pessoal que foi pego de Israel, lá do problema de Israel, para acabar de fato com o problema de guerra lá, o Hamas vai e entrega corpos de bebê, corpos de criança, de mulher e de idoso dentro de caixão. Imagine quanto tempo já morto, sem frigideira, sem geladeira, sem nada. Como que foi feito a autópsia, o tratamento desses corpos num lugar totalmente destruído. Colocaram dentro do caixão e mandaram. Falaram, era esses daqui, ó, com a fotinha lá de uma família. Triste a coisa, hein? Eu vou falar uma coisa pra você, hein? Tá pegando fogo, e tá caindo fulô, e tá caindo fulô, lá no céu, lá na terra, ô lelê, tá caindo fulô. Só que as flores que caem dos céus, elas caem flamejantes. E olha que já que nós estamos falando de terroristas, do Hamas, a Venezuela contratou facção criminosa aliada ao PCC. A Venezuela, para que, professor, que eles contrataram? Uma notinha desse tamanho aqui, ninguém falou nada. Uma notinha desse tamanho, ninguém falou nada. Tá aqui, saiu na notícia, jornal de grande circulação, hein? Só pega o jornal de grande circulação. Então a Venezuela contratou uma facção criminosa aliada ao PCC para matar rival político no Chile, diz juiz. Você tem noção do que é isso? A Venezuela mandou crime organizado matar uma oposição no Chile. Esses caras estão fazendo uma planificação na América Latina inteira. Che Guevara, estão executando as regras de guerrilha da época do Che Guevara. Preocupante isso. Só que não é só lá. Os Estados Unidos estão no meio também dessa desgraceira toda. Tá, professor? Tá. E o pior, hein? O pessoal da esquerda gosta da Venezuela. E olha só com quem que eles estão aliados e como é que tá as coisas. Isso é um problema. Elon Musk, o doidão do Elon Musk, afirma, ele não pegou e falou que tem a possibilidade, ele afirmou, para afirmar ele tem que falar, aconteceu. É grave essa denúncia, hein? Elon Musk afirma que Biden financiou eleições de Lula contra o Bolsonaro. Você tem noção disso? Os Estados Unidos é que ditou quem que entra e quem que sai? Aí sai uma outra nota, sai algumas notas, né? Mas sai algumas notas falando que o Bolsonaro pode ser preso, porque a PGR, a Procuradoria-Geral da República, abriu uma denúncia contra ele, mais um monte de gente, generais. Ih, rapaz, mas abriu um mundo de denúncia em cima de todo mundo aí. E aí sai uma nota, onde um jurista afirma: Bolsonaro não deveria ser julgado por Moraes. E nem mesmo pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. E eu concordo. O julgamento dele vai ter que ser um julgamento, eu diria que o julgamento dele deveria ser um julgamento do Congresso, daqueles que ganharam as últimas eleições aí. De pegar os deputados, fazer votação em cima dessa denúncia, se vai preso ou não vai preso, e dos senadores. E tem que pegar o Congresso inteiro e fazer uma votação, como se fosse aprovar uma lei, tem que fazer um negócio assim. Agora, jogar para quem o Bolsonaro ia contra e ele mesmo ser julgado por ele, é meio suspeito a coisa, não é justo. Ah, mas ele fez um monte de coisa errada. Tudo bem, mas é tipo assim, eu tô indo contra o fulano X. Aí o fulano X é que vai ser o juiz que vai me pegar e me condenar. É óbvio que o fulano X vai falar assim, você quis vir em cima de mim? Eu tenho a caneta, cadeia, pá, carimbão. Não dá. Nós temos que ser justos. Então, se o Bolsonaro teve um conflito com o Supremo, teve conflito com algum juiz, esse juiz, esse órgão não pode fazer o julgamento dele. É totalmente ilógico uma coisa dessa. Então, que seja o próprio povo, que são o Congresso,
Porque o que representa o povo é o Congresso, que seja o povo decidindo. Porque já que virou coisa criminal, quando alguém comete um crime de homicídio, alguma coisa, você não pega e convida um monte de pessoas da sociedade para fazer o julgamento? Então faça a mesma coisa, só que as pessoas da sociedade não são pessoas. No caso, são os deputados que foram eleitos para tal. Assim penso eu. Tá? Posso estar errado? Claro que eu posso. Mas eu falo o que eu gostaria que fizesse para mim. Então eu desejo para o próximo o que eu quero para mim. Certo? Ah, mas eu não fiz o que ele fez, então ele tem que se lascar. Mas se você tivesse feito, você gostaria desse tipo de atendimento? Eu não. Eu já fui picado uma vez por isso aí, rapaz, e eu não gosto desse tipo de julgamento injusto. Porque a justiça era para ser justa. As 2 vezes que eu tive experiência, eu vi uma injustiça sem tamanho. E para eu ter a minha justiça, eu precisaria gastar muito dinheiro. Ou seja, eu não ia ter condições nunca nem jamais para fazer. Então, a minha justiça não foi tão justa. Mas, fazer o quê? É as leis, é as regras, é como está o planeta. Resultado da guerra na Ucrânia vai moldar segurança da Europa. Diz Suécia após reunião lá em Paris. Resultado da guerra na Ucrânia? Se ela ganha, se ela perde terreno, se ela não perde terreno, se continua, se não continua, se vai, se não vai. E no meio dessa brincadeira, as tropas na OTAN dessa semana, bem agora, porque a gente pega sempre os últimos 7 dias, né? Para a gente fazer recapitulação. Nós estamos fazendo uma recapitulação aqui da semana. As tropas da OTAN realizaram exercícios militares na Romênia. Meus. Estão fazendo exercício, juntando tudo, todas as tropas, para que todo mundo um conheça o outro, para que tudo fique bem sincronizado. É uma preparação. Preparação para quê? Se você não vai usar. É porque pode usar. Se pode usar, fique esperto. Aí, o Donald Trump, que estava todo amiguinho da Ucrânia, falou assim, olha, nós vamos querer esse minério aí, a gente te ajuda. De repente o Zelensky falou assim, não tem nada desse negócio de minério não, ele pegou e cortou. No que cortou, não tem nada do minério, o Donald Trump pegou e falou o quê? Arrumou briguinha. Então você é meu inimigo. E o Donald Trump chamou Zelensky de ditador. E amplia a tensão entre Estados Unidos e Ucrânia. Só que tem um detalhe. O que está me assustando, sabe o que é? As pessoas pseudos ditas de direita apoiando a Rússia, falando que o caso da Ucrânia é da nova ordem mundial, que a nova ordem mundial é do Satanás, e que a Rússia, por ter quebrado o problema que teve na época que a Alemanha, a antiga Alemanha, do homem do bigodinho embaixo do nariz, então eles foram e quebraram coisa que tinha. Eles salvaram até os judeus, salvaram não sei o quê. Então eles são melhores do que não sei o quê, que é a Ucrânia que está dentro da NOM, que é a NOM que... Meu filho, se você quer acreditar nesse negócio de NOM, o problema é teu. Se você tem essa teoria, o problema é teu. O que você não pode esquecer é que um dos maiores problemas do planeta se chama comunismo. É um problema? É um problema. Claro que é. Todos comuns, sendo que nós todos somos diferentes. Acabei de falar que nós somos de humanas não tem como ser igual, todos são diferentes. Isso daí, de querer colocar tudo igual, isso daí me remete para uma leitura da Bíblia do Apocalipse, do Anticristo. Aonde ele manda, todo mundo obedece, onde marca as pessoas com números, marca as pessoas como se fosse bicho e trata como se todo mundo fosse a mesma coisa, tudo igual, e não é. Todos têm as suas particularidades, todos têm as suas formas de ver, suas formas de agir, suas formas. Eu não gosto. E lembrem que lá nos tempos antigos, a Rússia é a que apoiou o Che Guevara, apoiou Amílcar Cabral na África, para implantar o comunismo em tudo quanto é lugar. E tudo onde eles entraram, afundou tudo. Mas o capitalismo também é ruim. Tudo bem, mas é um ruim com liberdade. O problema é ser ruim sem liberdade. Aí nós estamos com 2 ruins. É o ruim com menos ruim.
E que se cria uma terceira versão, um liberalismo, alguma coisa diferente. Mas essa coisa antiga para os dias de hoje não dá, moço. Esquece isso. Podia até funcionar lá 300 anos atrás, 500 anos atrás. Nos dias de hoje não dá. É outro mundo, é outra coisa, é outra forma de ver. Eu falei que eu ia cutucar as coisas de coisa. Você fala assim, mas você acredita nisso, professor? Estou falando, eu falei lá no começo. Você já esqueceu? Você está com um problema muito sério de controle do seu ego. Então vai, lembra do que eu falei lá no comecinho do vídeo e fala, não, ele falou tal coisa. Que ele pode falar coisa até que nem ele acredita. Mas tomem cuidado com essa coisa de ficar defendendo a Rússia. Não é bem assim. Tomem cuidado. Tomem cuidado de pegar e tacar pedra na Ucrânia. Que eu saiba, a Ucrânia, ela não atacou ninguém. Tudo isso começou, eu lembro muito bem. As pessoas podem falar, mentira, não é isso. Então, o problema é teu, o jeito que você quer enxergar. Eu estou falando a minha versão. Você não precisa acreditar na minha versão. Mas eu lembro muito bem que todo o problema e invasão da Rússia aconteceu logo depois que foi aprovado no Congresso a proibição do comunismo no país. Passou no Congresso, por votação, que era proibido e ia ser considerado crime comunismo no país. Logo em seguida a Rússia veio... Se vocês não acompanham o jornal de lá, o problema é seu, não meu. Eu não fico vendo vídeo de gente que só fica criando nova ordem mundial, essas teorias retardadas. Se você gosta de ficar nesses grupos, gosta de ficar nessas coisas, o problema é seu. Eu me conecto com o todo. E vou lendo todas as coisas e uso o máximo do racional e da lógica possível. Se você quer acreditar nessas maluquices, vai. Ah, mas muita coisa acontece. É claro que acontece. É assim que você coloca e implanta as coisas. Vai ter um monte de documentário na Netflix, não sei o que explica essas coisas. Que você pega verdades, junta com um monte de mentira, e aquela mentira parece que é verdade, porque aconteceu uma outra coisa que é a mesma sintomas de quem vai fazer jogatina num cassino. Então o cara acertou, ganhou uma, aí ele perdeu duas, ele fala assim, não, mas eu vou ganhar, porque se eu ganhei uma vez, vai acontecer. Então ele pega a base de uma verdade, de um acerto, e pega e não vê o quanto de erro e quanto de afundar que tá. É por isso que as pessoas se afundam em jogatinas. Então, uma pessoa que acredita nessas palhaçadas, ela tem uma grande probabilidade de entrar nessas apostas sociais da própria vida, do anticristo, e se afundar junto dela. Então eu já estou dando a dica, por isso que eu estou falando. Porque a hora que o anticristo chegar, e eu estou repetindo isso várias vezes, a hora que o anticristo chegar, vai levar de bacia. Escuta o que eu estou falando. Ei, mas eu não pus marquinha. Não pôs marquinha? Não pôs marquinha? Então tá bom. Você vai ver onde você vai parar. Depois não vem chorar pro meu lado. Não, professor, como é que eu faço para ir pro céu? Já era, perdeu o mané. Já que estamos falando da política do Brasil. Então o Donald Trump chamou o Zelensky de ditador. E aí o Donald Trump alerta para a Terceira Guerra Mundial. O Donald Trump falou de Terceira Guerra Mundial. Ele alertou para. Donald Trump alerta para a Terceira Guerra Mundial, mas diz que impedirá que ela aconteça. Eu vou impedir. E todo mundo, os da direita, eu não sou nem de direita nem de esquerda, viu? Só lá de cima. Se você quer ser de direita ou da esquerda, o problema é teu. Eu vou lá para cima. Agora tem uns que querem ir lá para baixo. O problema é seu. O que eu sei é que Taiwan considera a compra multibilionária de armas dos Estados Unidos. Eu vou acabar com a guerra mundial. Vendendo e ganhando muito dinheiro vendendo armas para todo quanto é lugar. Israel, toma armas, você tem dívidas comigo. Taiwan, compre minhas arminhas, você tem dívidas comigo. Ucrânia, quer minhas arminhas? Você vai ter que me pagar com seus minérios. Não vai achando que Estados Unidos é santinho, não, viu? Vai entrando nessa onda. Então quem que é santo? Esse é o problema. Esse é o ponto. A pessoa achar que Estados Unidos é santo, aí se não é Estados Unidos, então é a Rússia, aí se não é a Rússia, então é a China. Não é nem China, nem Rússia, nem Estados Unidos, nem Europa, nem ninguém. Não tem santo nenhum nesse planeta.
Parem de achar que o país X é o Salvador, que o Y é o Salvador, que o Z é o Salvador. Para! Vocês vão entrar na conversa do anticristo e vai ser engolido. Não entra nessa conversa fiada. E aí isso é uma outra reportagem que eu falei assim, cara, isso aqui é muito louco. E eu fiquei pensando o que seria. Estava lendo a matéria, uma matéria grande, um jornal de grande circulação. China não está pronta para a guerra. Diz relatório. A China não está pronta para a guerra, diz relatório. Então por que elas estão investindo tanto em militar? E aí, estava lendo a matéria e deu a entender que a China está se preparando para conter a própria população. Afinal de contas, a população, nós estamos falando de bilhão. Se a própria população entrar em colapso, se tiver fome na própria população, se tiver desemprego, se tiver desespero, o povo vai sair tudo revoltado contra o governo. O governo tem que ter condições de chegar e falar assim, fica quieto aí, e ferro duro lá, vai, fica aí, fica quieto aí, rapaz. Então seria para isso o investimento da China? Parece que é. Não tem como ter certeza. É somente um relatório. Quando os outros escrevem relatório sai no jornal, é verdade, não é assim que funciona, hein? Mesmo saindo em jornal, hein? Ué, você não viu o negócio do Papa? É bronquite. Eu falei, pneumonia. É bronquite. Eu falei, rapaz, eu vi no jornal pelas características assim, assado, é outra coisa. Aconteceu. Como é que o senhor sabia, professor? O senhor saiu de um fake news para a verdade? Pois é. A mania do povo tacar pedra. E pedra. O senhor, fake news. E pedra no professor. Depois acontece. Mas antes do você tacou pedra, né? Que bonitinho, né? E só tá lá, Deus olhando assim, ó. Pega o caderninho. Eu gosto de assim. Amostradinho. Não se enganem. Aí, nisso tudo, sai assim uma notícia no jornal grande. Nobel da Paz para Donald Trump? Presidente dos Estados Unidos está em campanha por prêmio Nobel? Cara, essa é a desgraça do populismo. Populismo, seja de direita, seja da esquerda, é a maior desgraça que pode ter. Faça seu serviço, boca fechada, e vai fazendo. Esquece a propaganda, vai fazendo. Execute o que precisa executar, cara. Para com essa conversa fiada. Tá difícil, hein? Tá difícil. Mas vamos que vamos. Conflito na República Democrática do Congo, onde eu trabalhei lá nas Nações Unidas. Fiquei lá, morei um bom tempo. Corre risco de se tornar regional, ao ponto de chegar até a África do Sul no meio do rolo. Cara, para chegar na África do Sul, você tem que passar um país grande ali, com uma extensão de terra monstruosa. E vai envolver até a África do Sul, tá? E fica bem no meio da África, envolve um monte de país. Envolve o Congo, envolve o próprio Congo, né? Porque assim, tem a República Democrática do Congo, é um país, que é a antiga Zaire, que é Kinshasa ali, Congo-Kinshasa. Você tem o Congo, tem essa República Democrática do Congo, aí você tem Angola, aí você tem um monte de coisa. Uganda, Burundi, Ruanda, você tem um monte de país, tudo em volta ali, mas você tem mais ainda, porque a hora que você vai desestabilizando, você destabiliza um do perto do outro e vai tudo ali. E o Donald Trump quer fazer coisa da paz? Mas é na África que se lasca o povo. Esse aí não tem problema, eu só quero saber do Oriente Médio que todo mundo tá vendo e da Ucrânia que todo mundo tá vendo. O resto, que se lasque. E esse irmão desse, eu só de zóio. Israel diz que não deixará o Líbano e manterá tropas após prazo de acordo de cessar fogo. Israel, então, ia ter a paz lá no Líbano, não vai? Não.
Então agora está tendo problema do Hamas lá no Gaza, com o Hezbollah lá no Líbano. E, rapaz, eu só observo. Mas professor, que é isso? Que Apocalipse é esse? Ah, você quer saber do Apocalipse? Então vamos lá. Olha só que bonitinho. A NASA diz que asteroide tem 3,1% de chances de colidir com a Terra em 2032, ou seja, daqui 7 anos. 7, olha o número, 7. 7 anos. Presta atenção nisso daqui. Prestem atenção nisso daqui. Era 1,2. Depois subiu para 2,1. E agora 3,1. Tá só subindo. Só a probabilidade de cair. De repente saiu outra matéria falando o seguinte: asteroide poderá atingir uma das regiões mais populosas do planeta, segundo novos dados da NASA. Aí eu falei assim, cara, eu estava querendo saber como é que ia levar 1/3 da população que está escrito no Apocalipse, depois mais 1/3 da população. Tá aí, não precisa ser só doença. Um asteroide pode fazer. O espiritual já falou que nós íamos ver como que ia ser como que foi o dilúvio na época de Noé. Nós vamos saber mesmo. Vai ser um asteroide caindo. Quando acontecer, espero que alguém lembre desse vídeo lá atrás, que eu fiz lá atrás das revelações. Certo? Até lá, quem sabe eu já esteja de cajado andando para cima e para baixo e já seja reconhecido no Oriente Médio. Minha carinha já tá ficando como, não? Não tô parecendo um árabe? Se eu andasse aqui, colocar uma turbante aqui em cima, né? Já tá, hein? Vai, quase um ano, hein? Vai dar um ano. E você sabe o que é mais engraçado? Se você não viu, vai vendo o vídeo do Bastidores. Principalmente nesse sábado que eu gravei um vídeo aqui. O profeta, aquele cara que veio para batizar veio 2, né? Quem já acompanha de fato o meu canal sabe do que eu tô falando do outro canal lá, que eu fico falando sempre lá. Nos bastidores e tudo mais. O cara que fez o batismo meu, que tinha barbona grande, cabelão e tal, só que parecia Jesus grisalho, ele faleceu, então já desencarnou. Mas o primo dele, que foi junto com ele e tudo mais, vocês vão ver lá o que eu falei lá. Tem dedinho da espiritualidade ali. O primo dele veio aqui, eu gravei ele aqui, veio aqui, sentou aqui nesse sofá aqui, sofazão. E sentamos aqui e fizemos uma gravaçãozinha de uns 20 minutinhos. O cara veio aqui e falou, não, eu acho que eu vou mudar para Birigui. Vou mudar para Birigui e vou ver ela. Inclusive, se as pessoas estiverem precisando de atendimento de saúde, de cirurgia espiritual, pode me escrever no e-mail que tem aí no descritivo do vídeo, que é o mesmo do Pix. Você escreve para mim e vamos agendar cirurgia espiritual. E por incrível que pareça, nós queremos você aqui em Birigui, professor. Queremos você aqui em Birigui. Cheguei aqui em Birigui. Cadê o povo de Birigui para ser atendido? Não aparece um. É só gente de fora. Gente que segue o canal mesmo. O povo daqui, ó. Não tem problema. Deus me mandou para cá não para atender o povo daqui. Para mim fugir e me isolar da muvuca que há de acontecer. E aí, quando surgir o grande hospital e tudo mais, essas pessoas daqui vão querer vir. E aí eu vou falar assim, ó, não. Só fica quem está comendo pão e pedra comigo desde o início. Os discípulos de Jesus não foram entrando lá no meio, lá na frente. Foi entrando só no comecinho. Depois que fechou, não entrou mais nenhum discípulo. Você pode ter certeza que deve ter perguntado para pedir para entrar mais uns 20. Eu só observo. Eu vou contando só nos dedos como é que é. Então tem que ser por escrito, tá? Porque não pode mandar áudio, nem muito menos telefonar. Porque atrapalha nas gravações. Estou gravando aqui. Pegou a pessoa para mandar um negócio, como é que faz? Aí eu tenho o áudio. Áudio eu tenho que ver. E aí eu tenho que lembrar tudo que a pessoa falou. E aí eu não posso ver ali naquele momento. Depois eu tenho que lembrar o que eu falou. Aí eu falo, nossa, preciso ver o áudio de novo. Perdi mais um monte de tempo. Então por escrito eu bato o olho e já lembrei. Eu bato o olho, já sei o que é. Eu bato o olho, já facilita, as coisas andam. E ligação é uma falta de educação sem precedente, né? Ai, asteroide vai cair.
Olha só, falando de anticristo, apocalipse, olha uma coisa da teoria da conspiração que sempre se falava e parece que agora está acontecendo alguma coisinha próximo. Não é exato, mas próximo. O Elon Musk considera enviar cheques de $5.000 para todos os norte-americanos usando a economia do DOGE. O DOGE é o Departamento de Controle de Gastos dos Estados Unidos. Ele está fazendo uma economia tão grande, tão grande, tão grande, que vai sobrar um mundo de dinheiro. E ele pegou e falou assim, aqueles que pagam impostos, eu vou devolver esse dinheiro para aqueles que pagam impostos. $5.000, que vai dar mais ou menos que a economia que nós estamos fazendo. Cara, é muita grana. É muita grana de devolução de impostos. Que incrível, não? Mas a teoria da conspiração falou que ia ser assim, né? Que ia chegar no momento que o governo ia ter que pagar salários todo mês. Tudo bem, isso aqui não é salário, é uma vez só, pum. Mas não é muito maluco a coisa? Eu acho que não vai pagar isso aí não, tá? Porque o Donald Trump vai falar assim, mas se nós temos tudo isso, nós vamos usar para pagar as dívidas para diminuir a quantidade de emissão de dólares que a Casa da Moeda do Federal Reserve fez. Cada essas dívidas tem, nós vamos usar isso para ir quitando essas dívidas para diminuir a quantidade de moeda no mercado e fazer com que a moeda do dólar valorize, valorize, valorize e eles virem o rei dos reis e tudo mais. E olha outra coisa aqui. Cientistas alertam que as inteligências artificiais podem se autorreplicar. Nós não precisamos mais... Eu não quero inteligência artificial. Meu querido, você querendo ou não querendo, ela já instalou automaticamente no seu computador, no seu sistema, no seu celular, aonde você quiser ir. Não, eu não permiti. Mas não interessa se você permitiu ou não permitiu. A inteligência artificial, ela está se autorreplicando. Ela está se auto-instalando e auto-evoluindo e auto-fazendo o que tem que fazer. Não, mas eu não autorizo. Pois é, você não autoriza, mas está acontecendo, filho. É isso que os cientistas estão alertando. Você querendo ou não querendo, a coisa saiu do controle de tal maneira que não tem mais jeito. E aí, como é que você faz para controlar isso ou matar uma inteligência artificial? Eu teria que desligar todos os computadores e formatar todos os computadores. Como que você faz isso? Um impulso eletromagnético, como é da teoria da conspiração, que destrói todos os eletrônicos que existem no planeta? E aí começa do zero? E aí você perde seu dinheiro do banco, porque do banco também já foi, não sei o que, já foi tudo, zera tudo, reset total. Vocês conseguem entender o tamanho da gravidade ou não? Ai, moço do céu! O inferno chegou! E falando no inferno chegou, calor no Brasil superior ao que o corpo humano suporta. Ou seja, o cara vai morrer por estar no sol. E a sensação térmica de 62 graus. Isso porque eu já tinha gravado há mais de 2 semanas, 3 semanas atrás. Porque saiu no vídeo de revelação a questão de alergia ao sol. Só que eu gravo 2 semanas antes. É igual esse vídeo que eu vou fazer de revelação hoje. Vai só daqui 2 semanas para as pessoas verem. Os que assinam o canal conseguem ver antes. Ou seja, eu alertei sobre esse sol antes de acontecer. E está acontecendo. E o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo. Sensação de 62 graus. O Rio de Janeiro atingiu o nível 4 de calor pela primeira vez. Após a cidade registrar temperatura acima de 40 graus por 3 dias consecutivos. E nós vamos bater 4, 5, sei lá quanto. E vai que vai. Vai que vai. Rezando para chover um pouco, né? Aqui deu uma chuvinha, rapaz, mas bem de leve, tranquilinho, só para dar uma resfriadinha. Resfriou um pouquinho. Ainda bem que foi à noite, porque já sai de dia, ai pai. Ia vir aquele mormaço que ia arrebentar tudo. Bahia tem 2.000 casos de corona na véspera do carnaval. Vamos pular carnaval na Bahia? Ê, viva o corona! Cuidado, hein, gente? Cuidado com as brincadeiras, hein? Agora
Quem estiver vibrando na luz, passa. Quem não estiver vibrando, vai passar maus bocados. Vai vir gente procurar e o espírito vai falar assim, esse não. Eu vou falar assim, ó, pode sair. Eu só observo. Governo de São Paulo decreta situação de emergência para dengue. E semana que vem já tem atendimento marcadinho, graças a Deus. Falei, nossa, essa semana não teve atendimento, mas em compensação teve um monte de visita. É bom, né, pai? Interessante, espiritual é interessante. Quando tem um monte de visita, e a visita vem uma atrás da outra, sem programar, sem avisar uma agenda da outra, hein? Acontece tudo junto. E já para a próxima semana já tem visitas de gente de outras cidades, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e gente de outra cidade, e vamos que vamos. Para não falar que eu não atendi, eu atendi uma pessoa. Atendi pessoas, uma, duas. Atendi essa semana, atendi duas pessoas. Longe, hein? 600 quilômetros daqui. A pessoa veio. Governo de São Paulo decreta situação de emergência para dengue. Então nós temos o Coronga, na Bahia. Dengue em estado de emergência para dengue estado de São Paulo. Dengue estado de São Paulo é febre amarela. 8 dos 12 casos, então 12 pessoas infectadas com febre amarela, 8 óbito. Resultado em óbito. Morreu, desencarnou. Foi embora. Credo, professor. Pois é. Aí, fresquíssimo para vocês. Novo coronavírus, semelhante ao MERS, é identificado em morcego lá no Ceará. Então você tem a Bahia com 2.000 casos de corona do carnaval. E lá no Nordeste, no Ceará, um morcego foi pego com esse tal do MERS aqui, semelhante ao coronavírus. Rapaz do céu. Não acabou não, professor? Não, esse aqui eu deixei por último para ser o apocalipse do apocalipse do apocalipse. Esse aqui eu vou falar e vou ficar quieto que eu não vou nem comentar. É o apocalipse mesmo. Cientistas da Austrália alertam que o vírus CAMP, C-A-M-P, CAMP, mudo CAMP, H-I-L-L, são mortais, sem cura e pode infectar os seres humanos. Rezemos, meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Porque cada um tem a sua verdade dentro de si. Somente um prisma da minha pessoa. Que Deus abençoe a todos vocês. Namastê.